Nesta aula eu vou mostrar para vocês quais são as consequências desse movimento interrompido com a mãe. O que significa ter um movimento com a mãe interrompido? E quais são as consequências, não só para a criança lá atrás, mas para a vida agora, no hoje. E não só na sua relação com ela, mas sobretudo nas outras relações. No relacionamento com os filhos, no relacionamento no trabalho, relacionamento com o companheiro, então com a companheira. Essas marcas, esse vínculo que foi quebrado, que não foi bem estabelecido, esse vínculo que muitas vezes pode não ter sido construído de forma saudável, ele vai ter impacto. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então, vamos lá. Na aula anterior eu mostrei para vocês a importância de estar vinculada com a mãe. Que o sucesso começa a partir do momento que eu estou aberta para a vida. E quem me mostra a vida é a minha mãe. Eu vejo o mundo pelos olhos da minha mãe. Ao longo da vida que eu vou fazendo as minhas próprias experiências, vou percebendo o que faz sentido para mim, o que não faz mais, eu vou identificando o certo e errado, mas até então eu preciso de ver o mundo pelos olhos de alguém. E esse alguém é a mãe. Só que muitas vezes esta relação não é possível. Essa vinculação saudável, ela não acontece. E então, esse vínculo com a mãe, esse movimento necessário para a vida, porque o movimento para a mãe é o movimento para a vida, ele é cortado. É como se o fluxo da vida, de amor, de abundância, de prosperidade, de felicidade, de transparência, de vontade de ver a vida, é como se esse movimento ele fosse quebrado, esse movimento ele fosse partido, e aí eu não consigo mais usufruir da vida, porque lá atrás esse vínculo com a mamãe foi quebrado. Então, primeiro ponto, quando que esse vínculo ele se quebra? Quando que esse movimento é interrompido? Quando a criança ela não pode experimentar a mãe. Ela não pode estar com a mãe, ela não pode sorver, né? Eu gosto muito dessa palavra porque é isso que ela representa mesmo, é um tomar. Ela não pode, ela não tem a oportunidade ali de tomar da mãe tudo que ela precisa para se desenvolver ao longo da vida. E por que isso muitas vezes acontece? Pode acontecer por muitos motivos. Pode ser por uma ausência física. Pode ser que a mãe, quando essa criança nasce, ela não consegue ficar com essa filha. Então, ela dá para adoção. Ou então, quando essa mãe, ela tem uma depressão pós-parto e ela não tem condições, então, de ficar com essa criança. Ou quando ela tem outros filhos e ela não consegue dar atenção para esse bebê que acabou de chegar porque tem filhos mais velhos. Ou porque ela acabou de perder um outro filho antes desse. Então, ela não consegue estar disponível. Então, o movimento interrompido com a mãe surge a partir de uma indisponibilidade da relação. Quando a relação não pode acontecer por alguma indisponibilidade, seja ela física ou emocional. E aí, um ponto que vale ressaltar é o seguinte, não quer dizer que esta mãe não estava ali, essa mãe não deu o que essa criança precisava. A criança não conseguiu perceber. Então, é muito como a criança percebe a presença da mãe. Porque no caso de uma ausência emocional, a mãe estava ali. A mãe não abandonou a criança, mas ela entende como uma rejeição. E nós vamos falar sobre a rejeição na próxima aula. Então, olha só, quando tem um caso que eu acabei de lembrar aqui, uma situação, que é quando a criança, por exemplo, tem que ficar no hospital quando nasce e a mãe volta para casa. A mãe não rejeitou aquela criança. A mãe, ela simplesmente não pode ficar, mas a criança vai estabelecer isso. A criança vai entender como se ela não tivesse a oportunidade de aprender, né, de viver com a mãe aquilo que ela precisava. Então, o vínculo ele se interrompe, né, ele se parte, ele se quebra por esse motivo, quando há um movimento, uma ausência da mãe. Quando a mãe não pode ficar com a criança ou quando a criança sente que não foi atendida. A dor da separação, essa dor do desamparo, desta primeira necessidade atendida, porque é a primeira necessidade, gera na criança um padrão
de comportamento. Por isso que nós precisamos olhar para o movimento interrompido com a mãe. E eu vou deixar para vocês aqui também um material de apoio, para vocês responderem algumas questões que eu coloquei aqui, para vocês já se começarem a perceber, será que de fato o meu movimento com a minha mãe foi interrompido? É muito importante a gente fazer essa investigação. Para quê? Porque pode ser que a sua dificuldade de se relacionar, o seu afastamento, a sua dificuldade em se fazer presente nas relações, a sua indisponibilidade, pode vir daí. E como você não se dá conta pela falta de clareza, né, por não saber que isso existe, pode ser a causa, né, esse vínculo interrompido pode ser a causa desses sentimentos e dessa postura. Então, investiguem, eu vou deixar aqui o material de apoio, vocês podem responder as questões e vocês vão perceber se, de fato, esse vínculo com a mamãe, ele não pôde, né, ser vivenciado da maneira que precisava. Então, quando isso acontece, e é importante a gente olhar para isso, porque a resposta, como eu disse, né, de muitas questões estão aí, a criança, ela vai com um padrão para a vida. E qual padrão é esse? Então vamos lá. Ela se separa da sua primeira referência. Ela experimenta o desamparo, o desamor. Ela experimenta a ausência profunda. Ela experimenta o vazio. E para a criança, isso é desesperador. Porque para ela, na construção da identidade dela, é a única coisa que ela tem. A única pessoa, a única referência que a criança tem e ela consegue assimilar ali no primeiro momento de vida é da mãe. Com o pai, ela vai construindo aos poucos. Tanto é que a criança, até os 3 meses de nascida, ela ainda não tem consciência que ela saiu do útero da mãe. Ela ainda se sente como se ela estivesse lá. Então, de repente, ela sai desse lugar seguro, ela sai desse lugar que é o único que ela conhece e ela vai para outro. Se ela não percebe essa continuidade, ela experimenta essas características esses sentimentos que eu acabei de trazer, de mostrar para vocês. Desamor, desespero, ansiedade, preciso e não ter ninguém aqui. Então, quando ela experimenta isso tudo, dentro dela é como se ela se fechasse. Ela se fecha. Ela, para não sofrer de novo, ela é como se ela entrasse no casulo. E aí o que acontece? Para não experimentar novamente essa ausência, ela não aceita mais a aproximação de mais ninguém. O pavor é tão grande que para ela não experimentar no corpo tudo isso que ela experimentou, ela se recusa a aproximar da mãe. Então é muito comum crianças que experimentaram esse vínculo interrompido com a mãe, depois de um tempo, quando a mãe está disponível e volta, né, para essa convivência, é muito comum a criança não aceitar, ela não querer mais a mãe. A mãe não faz tanta diferença mais. Então, para dar conta de sobreviver e para ser para ela a vida ser um lugar seguro, ela prefere se isolar, se fechar. Então ela fica indisponível para a mãe e para os outros relacionamentos. É como se a gente pegasse uma mangueira de água e desse um nó, o primeiro nó, ali perto da torneira. E a água, ela não passa, porque o primeiro acesso dela à vida foi bloqueado. Então todos os outros depois, eles vão ficar enfraquecidos. Muitas mulheres hoje experimentam apatia porque vivenciou o movimento interrompido com a mãe. E aí tem um ponto importante. Cara, mas eu convivo com a minha mãe e eu sinto isso tudo. Como que pode? Isso não diz de um relacionamento. Se esse vínculo foi interrompido de forma emocional, né? Ou seja, a mamãe estava lá, mas indisponível, no caso de ter perdido um irmãozinho antes, ou por ela estar passando por uma depressão pós-parto, por ela não ter amamentado por algum motivo. A relação, a convivência com a mãe continua. A mãe continua sendo uma grande referência para ela. O ponto aqui não é como ela vê a mãe. Não, porque ela vai continuar
sendo filha daquela mãe, desenvolvendo o amor profundo por essa mãe, e mais pra frente vocês vão ter a oportunidade, né? Eu vou trazer nas outras aulas o desmembramento dessas formas de amar a mãe, que nem sempre são saudáveis. Ela vai continuar amando a mãe da mesma forma. Essa não é a questão. É como ela se sente vista pela mãe. Não é dela para a mãe, é da mãe para ela. Então ela vai criar uma certa, muitas vezes, indiferença. Indiferença à mãe, indiferença à vida, indiferença às outras pessoas. A vida perde a graça, pouco propósito. Ela vai se tornar aquela mulher que se sente vazia, seca, como se ela não tivesse nada para oferecer. E aí, quando ela vai para os outros relacionamentos, né, e aí são as consequências já desse movimento interrompido, ela não consegue se entregar. Ela vai até o limite. Ela não consegue se deixar envolver. Ela não se envolve. E também ela não aceita aproximação. Então ela se torna uma mulher restrita. Extremamente restrita. É como se a vida não fosse para ela. É como se o amor não fosse para ela. Como se ela aceita, e ela passa a aceitar muito pouco da vida, justamente por estar presa. Estar presa neste movimento que foi quebrado, que não foi bem estabelecido. Façam o material, né, o exercício do material de apoio que eu deixei aqui para vocês. Investiguem, olhem para a história de vocês e percebam se vocês não estão nesse movimento. Vou deixar também aqui disponível um exercício sistêmico de reconexão com esse fluxo da vida que é tão necessário. Essa conexão com a mamãe, que é algo imprescindível para a nossa realização na vida. Até a próxima aula.